Nicolas Ferreira humilha um apresentador da Globo ao vivo, respondendo de forma brutal e incisiva. Sua reação surpreende a todos. A atmosfera no estúdio era carregada de tensão. O cenário do Jornal Nacional, o mais importante telejornal do país, brilhava sob uma iluminação perfeita, criando um ambiente que transmitia gravidade e formalidade. No centro, a bancada destacava-se contra um fundo azul discreto, enquanto as câmeras se moviam cuidadosamente, capturando cada detalhe de um confronto que prometia abalar as estruturas da política brasileira. De um lado, estava William Bonner, o experiente âncora do programa, uma figura emblemática da Globo e um dos nomes mais influentes do jornalismo nacional. Há anos, ele era visto como uma das vozes que moldavam a opinião pública no país. Do outro, sentava-se Nicolas Ferreira, um jovem deputado federal por Minas Gerais, representante da ala conservadora e líder de um movimento que atraía milhões de apoiadores. Para seus seguidores, Nicolas era a personificação de uma nova era, alguém que desafiava o domínio da mídia tradicional e as elites progressistas. A entrevista era aguardada com ansiedade por muitos. Desde que surgiu no cenário político, Nicolas havia sido alvo frequente de críticas da imprensa convencional que o acusava de radicalismo, desinformação e até de ameaçar os pilares da democracia. No entanto, ele nunca recuou. Pelo contrário, encarava cada desafio com determinação, munido de argumentos sólidos e uma convicção que parecia inquebrável. O momento crucial finalmente chegou. Quando Bonner fez uma pergunta direta e provocativa, Nicolas Ferreira não hesitou. Ele respondeu com uma firmeza contundente, deixando o apresentador sem reação. Suas palavras foram tão impactantes que o estúdio pareceu parar por um instante. A reação imediata do público foi de surpresa, e o episódio rapidamente se espalhou, tornando-se o principal assunto do país. Aquele confronto não era apenas uma entrevista, era um marco, um embate entre a nova geração da política e a velha guarda da mídia tradicional. A intenção da Globo era evidente: desacreditar Nicolas Ferreira na frente de milhões de telespectadores, mostrando-o como alguém sem argumentos sólidos. William Bonner, com sua experiência e habilidade retórica, estava preparado para desconstruir cada ponto levantado pelo deputado. Do outro lado das telas, milhões de brasileiros acompanhavam atentos, curiosos, para ver se o jovem político conseguiria se manter firme ou se seria derrotado pelo jornalista experiente. Nicolas entrou no estúdio com uma postura impecável. Vestindo um terno escuro e com uma expressão serena, ele transmitia segurança. Seu olhar calmo e um leve sorriso sugeriam que ele estava plenamente consciente do desafio que o aguardava. Bonner, por sua vez, respirou fundo antes de começar. Sua estratégia estava clara: fazer perguntas duras, adotar um tom de superioridade e, se possível, colocar Nicolas em uma posição desconfortável diante das câmeras. No entanto, ele subestimou o deputado. O confronto começou. Bonner organizou seus papéis sobre a mesa, olhou fixamente para Nicolas e disparou a primeira pergunta com um tom cortante. Deputado Nicolas Ferreira, o senhor tem sido acusado de disseminar desinformação, especialmente em temas como direitos humanos e democracia. Como o senhor responde a essas acusações? A intenção era óbvia: rotular Nicolas como alguém despreparado desde o início, forçando-o a se justificar antes mesmo de expor suas ideias. Mas Nicolas não se abalou. Ele estava pronto para o combate. Bonner franziu a testa, claramente incomodado com a réplica de Nicolas. Ele não esperava que o deputado revidasse com tanta rapidez e precisão. Nicolas, no entanto, não deu espaço para hesitação e continuou. O termo desinformação virou uma ferramenta para calar quem pensa diferente da narrativa que a grande mídia impõe.
O curioso é que quando vocês cometem erros, chamam de falha jornalística, mas quando alguém de fora do seu círculo fala algo que desagrada, é imediatamente taxado de fake news, ameaça à democracia ou discurso de ódio. Então, antes de responder, eu pergunto: quem decide o que é verdade, Bonner? Bonner, tentando recuperar o controle da situação, insistiu: deputado, suas declarações são frequentemente interpretadas como ofensivas a grupos minoritários. O senhor não acha que seu discurso pode fomentar a intolerância? Nicholas esboçou um sorriso irônico, inclinou-se levemente para a frente e respondeu com calma, mas de forma cortante: é curioso você falar de intolerância, Bonner. A Globo passou anos ridicularizando valores cristãos, promovendo escândalos contra figuras conservadoras e defendendo uma agenda que vai na contramão da maioria dos brasileiros. Mas quando alguém como eu, um jovem de direita, questiona essas práticas, sou imediatamente rotulado como intolerante. Não acha isso, no mínimo, contraditório? A tensão no estúdio era palpável. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares de preocupação. A narrativa que Bonner havia preparado com tanto cuidado estava sendo desmontada ao vivo, diante de milhões de espectadores. Nicholas, com sua postura firme e argumentos afiados, estava virando o jogo a seu favor. Percebendo que precisava mudar de tática, Bonner tentou redirecionar o foco. Deputado, seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e sua oposição a políticas progressistas sugerem que o senhor defende uma visão ultrapassada da sociedade. Não é hora de o Brasil evoluir? Nicholas não vacilou. Com um olhar penetrante e voz tranquila, mas cheia de convicção, respondeu: evoluir para onde, Bonner? Para o caos econômico da Argentina? Para o autoritarismo da Venezuela? Ou para a insegurança que o PT trouxe ao Brasil? Se defender a família, a liberdade de expressão e o direito à legítima defesa é ser ultrapassado, então me chame de ultrapassado com orgulho. A repercussão foi instantânea. A hashtag #MeNicholasMassacraBonner começou a dominar as redes sociais, com internautas celebrando cada resposta do deputado. Bonner, percebendo que estava perdendo terreno, tentou um último ataque. Mas, deputado, o senhor se diz defensor da liberdade de expressão, mas apoia movimentos que, segundo especialistas, ameaçam as instituições democráticas. O senhor não vê isso como um risco para o país? Nicholas, com a tranquilidade de quem já antecipava o desfecho, respondeu com uma precisão implacável: Bonner, defender a democracia não significa aceitar tudo o que as instituições fazem, especialmente quando essas mesmas instituições são usadas para calar e perseguir quem pensa diferente. A verdadeira ameaça à democracia é o silenciamento de vozes que discordam, uma prática que a grande mídia, infelizmente, vem adotando há anos. A resposta foi um golpe certeiro. Bonner, claramente abalado, tentou manter a aparência de controle, mas era evidente que a narrativa havia sido virada de cabeça para baixo. Nicholas Ferreira saiu daquele embate não apenas vitorioso, mas como um símbolo de resistência para milhões de brasileiros que se identificavam com suas ideias. Ele continuou, com uma postura firme e uma voz que transmitia convicção: o maior perigo para o Brasil não são aqueles que questionam as instituições, mas sim aqueles que usam essas instituições para censurar quem pensa diferente. É curioso como a Globo só se preocupa com a liberdade de expressão quando ela beneficia um lado específico. Então, me diga, Bonner, quando a grande mídia ataca conservadores, isso também é um ataque à democracia? Ou só é problema quando o alvo é a esquerda? Bonner ficou em silêncio por alguns segundos. O estúdio parecia ter parado no tempo. Aquele breve momento de hesitação foi suficiente para que milhões de telespectadores percebessem o que estava acontecendo.
William Bonner, o âncora mais influente da Rede Globo, havia sido colocado contra a parede ao vivo. A confiança que ele demonstrava no início da entrevista agora parecia abalada. Nos bastidores, os produtores trocavam olhares nervosos, cochichando freneticamente em busca de uma solução. O teleprompter foi ajustado às pressas e Bonner recebeu novas instruções pelo ponto eletrônico. Era preciso retomar o controle da situação. O apresentador respirou fundo e tentou uma nova abordagem. Deputado, o senhor fala muito sobre liberdade de expressão, mas temos visto um aumento de discursos de ódio e ataques à democracia nas redes sociais. O senhor acredita que tudo pode ser dito sem que haja consequências? Nicholas, mantendo a calma, respondeu com precisão. Bonner, liberdade de expressão não é sinônimo de anarquia. Significa que todos têm o direito de expressar suas ideias, mesmo que elas sejam contrárias às suas. O que não podemos aceitar é a seletividade, criminalizar apenas os discursos que incomodam a esquerda, enquanto os ataques a conservadores são tratados como liberdade de opinião. Isso não é democracia, é autoritarismo disfarçado. A resposta de Nicolás ecoou como um último golpe. Bonner, visivelmente abalado, tentou manter a compostura, mas era claro que a narrativa havia sido completamente invertida. A entrevista, que começou como uma tentativa de desmoralizar o deputado, transformou-se em uma demonstração de força e eloquência de Nicolás Ferreira, consolidando-o como uma voz incontestável para milhões de brasileiros. Nicolás Ferreira esboçou um sorriso confiante e respondeu com firmeza. Bonner, a liberdade de expressão não é um direito exclusivo da esquerda. Ela pertence a todos. No entanto, vocês da grande mídia adoram inventar termos como discurso de ódio para justificar a censura. O curioso é que quando artistas ou políticos progressistas fazem piadas sobre cristãos, atacam conservadores ou chamam cidadãos comuns de gado, vocês aplaudem como se fosse liberdade artística. Mas quando alguém de direita expressa uma opinião contrária, vocês querem regular, censurar e até criminalizar. Quem decide o que pode ou não ser dito? A Globo? O PT? Bonner engoliu seco. O deputado não apenas rebatia os ataques, mas também expunha as contradições da própria emissora, ao vivo e em rede nacional. Enquanto isso, nas redes sociais, as hashtags mais Nicolás humilha Bonner e Chitares Globo passando vergonha já dominavam os trending topics. A entrevista seguia e Bonner tentava desesperadamente retomar o controle, trazendo à tona temas polêmicos na esperança de colocar Nicolás em uma posição difícil. No entanto, cada tentativa resultava em uma resposta ainda mais contundente do deputado. Deputado, seu posicionamento contrário a pautas sociais pode ser prejudicial para o país. O senhor não acredita que o Brasil precisa se tornar mais inclusivo e progressista? Nicolás manteve o olhar fixo em Bonner e respondeu com precisão. O que o Brasil realmente precisa, Bonner, não são ideologias impostas por uma elite midiática e política. O povo quer segurança, emprego e liberdade. Vocês falam em progresso, mas defendem políticas econômicas que levaram países como Argentina e Venezuela ao colapso. Se querem um Brasil mais inclusivo, comecem incluindo a voz do povo conservador, que vocês insistem em ridicularizar todos os dias. A reação foi imediata. Bonner mexeu-se na cadeira, claramente desconfortável. Pela primeira vez, ele percebeu que a entrevista não estava seguindo o roteiro planejado. A confiança que ele exibia no início havia se dissipado e Nicolás Ferreira agora dominava completamente o embate. Foi nesse momento que Nicolás decidiu dar o golpe decisivo. Com uma voz calma, porém carregada de firmeza,
e um olhar que parecia atravessar a tela, ele questionou: se a democracia é tão importante para vocês, Bonner, por que a Globo recebe bilhões em dinheiro público para atacar apenas um lado da política, enquanto os escândalos do outro lado são convenientemente ignorados? Isso não é uma ameaça à própria democracia que dizem defender? O estúdio ficou em completo silêncio. Bonner, visivelmente desconfortável, pareceu perder o fôlego por alguns segundos. O que deveria ser uma entrevista para pressionar Nicholas acabou se transformando em algo completamente diferente. A Globo estava agora sob os holofotes e suas contradições estavam sendo expostas para milhões de espectadores. Bonner olhou para a equipe de produção buscando algum tipo de apoio, mas o que encontrou foram rostos igualmente perplexos. O roteiro que previa um Nicholas acuado havia sido completamente invertido. Agora era o deputado quem conduzia o debate com confiança e maestria. Enquanto isso, nas redes sociais, a hashtag Menino Nicholas Expõe Globo já dominava os trending topics. Bonner, tentando recuperar o controle da situação, mudou de estratégia e decidiu apelar para um tom mais moralista, lançando uma última pergunta. Muitos criticam o senhor por representar uma postura radical, que supostamente alimenta polarização e impede o diálogo. Como o senhor responde a isso? Nicholas não hesitou. Com um sorriso discreto, ajustou o microfone e respondeu: quem impede o diálogo, Bonner, são aqueles que cancelam, censuram e tentam silenciar quem pensa diferente. Me chamam de radical, porque eu não aceito seguir o script que vocês impõem. Mas vamos ser sinceros. Quando foi a última vez que a Globo fez uma entrevista tão dura com um político de esquerda? Por que figuras como Lula ou Gleisi Hoffmann são tratadas com reverência, enquanto conservadores são retratados como vilões? Bonner tentou intervir, mas Nicholas não permitiu. Ele prosseguiu, agora direcionando suas palavras diretamente ao público. Isso aqui não é um debate, é um espetáculo montado para descredibilizar quem não concorda com a narrativa de vocês. Mas o povo brasileiro já não se deixa enganar. As redes sociais deram voz a quem vocês tentaram calar por décadas. A verdade está vindo à tona e o Brasil não aceita mais ser manipulado. A voz de Nicholas ressoou como um chamado à verdade, ecoando além das paredes do estúdio. Bonner, claramente abalado, tentou encerrar a conversa com um tom mais suave, mas não havia como disfarçar. Nicholas havia saído vitorioso daquele confronto. A Globo, que por anos ditou o rumo das narrativas, viu-se diante de um cenário inesperado. Um jovem político que não se intimidou com o peso da grande mídia e usou o próprio espaço dela para expor suas contradições. Bonner, agora visivelmente irritado, deu uma olhada rápida no relógio. O tempo estava se esgotando e ele sabia que não havia alcançado o que planejara. Em vez de colocar Nicholas contra a parede, foi ele quem acabou encurralado. Foi então que o deputado decidiu dar o último golpe. Vocês falam tanto em democracia, Bonner, mas só a defendem quando o resultado das urnas agrada a vocês. Quando Bolsonaro foi eleito, passaram 4 anos atacando sem trégua. Agora, com Lula no poder, os escândalos são ignorados, a corrupção é varrida para debaixo do tapete e a perseguição a opositores é tratada como algo normal. Isso não é jornalismo, é manipulação pura e simples. Bonner tentou reagir, mas já não havia mais espaço para recuperação. Nicholas havia conquistado a audiência. As redes sociais fervilhavam e o Brasil acompanhava atento a queda de máscaras. A câmera capturou o último plano de Bonner, que com um sorriso forçado anunciou: encerramos aqui nossa entrevista. Agradecemos ao deputado Nicholas Ferreira por sua participação. Nicholas levantou-se, cumprimentou Bonner com um aperto de mão firme e deixou o estúdio, deixando para trás um clima de tensão e silêncio. Nos bastidores, a equipe da Globo
parecia estar em estado de choque. Bonner, conhecido por sua postura imperturbável, havia sido colocado em xeque de uma forma que ninguém esperava. A emissora, acostumada a controlar o jogo, havia perdido. E Nicholas, diante de milhões de espectadores, havia exposto a farsa ao vivo e em cores. Nicholas deixou o estúdio da Globo com passos firmes e o olhar decidido. Enquanto percorria os corredores da emissora, o clima era palpável. Funcionários trocavam olhares discretos, cochichavam em grupos pequenos e alguns até pareciam conter um sorriso de aprovação. A tensão no ar era inegável, mas também havia uma certa admiração silenciosa por parte de alguns ali. Ao sair do prédio, o vento frio da noite paulistana o recebeu. Seu assessor se aproximou rapidamente, segurando um celular com uma expressão de satisfação estampada no rosto. "Deputado, o senhor precisa ver isso agora." Nicholas pegou o aparelho e deparou-se com um turbilhão de reações nas redes sociais. Hashtags como Nicholas expõe a Globo, Bonner sem respostas e vitória da direita dominavam os trending topics. O vídeo da entrevista já havia se espalhado como fogo, acumulando milhões de visualizações em questão de minutos. Cada compartilhamento, cada comentário era uma prova do impacto que suas palavras haviam causado. O assessor olhou para ele, orgulhoso, e disse: "O senhor fez algo histórico hoje." Nicholas devolveu o celular, esboçou um sorriso confiante e respondeu: "Isso é só o primeiro passo." Dentro da emissora, o ambiente era completamente diferente. Bonner, sentado em uma cadeira no estúdio vazio, parecia abatido. O jornalista, que por décadas comandou entrevistas com autoridade, agora se via diante de um cenário que nunca imaginou. Ele tirou os óculos, esfregou os olhos e murmurou para os produtores ao redor: "Como foi que chegamos a isso?" O que deveria ser uma entrevista para desacreditar Nicholas acabou se tornando um tiro pela culatra. A Globo, que planejava encurralá-lo e expô-lo como radical, viu-se desmontada ao vivo. Nicholas não apenas resistiu às investidas, mas também usou o palco da emissora para expor suas contradições e ganhar a simpatia do público. O impacto foi imediato e se espalhou por todo o país. No Congresso, aliados de Nicholas comemoravam abertamente, enquanto adversários tentavam sem sucesso minimizar o ocorrido. A direita via nele um herói, alguém que finalmente enfrentara a máquina midiática e saíra vitorioso. Já a esquerda tentava desesperadamente desconstruir o que havia acontecido, mas era tarde demais. Nas redes sociais, a análise era unânime. Nicholas havia dado voz a um sentimento que muitos brasileiros compartilhavam, mas que raramente era expressado em um espaço como a Globo. Influenciadores e analistas debatiam cada minuto da entrevista enquanto o público celebrava. O veredito era claro. Nicholas havia conquistado o povo e a Globo mais uma vez havia subestimado a força de quem não se curva ao seu poder. Ao chegar em casa, Nicholas decidiu conectar-se diretamente com seus apoiadores por meio de uma transmissão ao vivo. Em poucos minutos, a sala virtual estava lotada. O número de espectadores crescia rapidamente e os comentários se multiplicavam em uma velocidade impressionante. "Nicholas, você representa o Brasil que queremos." A Globo finalmente foi exposta. A direita precisa de mais vozes como a sua. Ele ajustou o microfone, olhou para a câmera e começou a falar com a mesma determinação que mostrou na entrevista. Amigos, o que vivemos hoje foi um marco. Durante décadas, a grande mídia tentou controlar o que pensamos, o que falamos e até o que acreditamos. Eles achavam que poderiam nos silenciar para sempre, mas hoje provamos que não é mais possível. O povo brasileiro está acordado e não vamos mais aceitar ser manipulados. A transmissão seguiu com Nicholas reforçando sua mensagem de luta e esperança. Enquanto ele falava, a Globo tentava se reorganizar nos bastidores, mas o estrago já estava feito.
A entrevista havia exposto as entranhas de um sistema que muitos já desconfiavam, mas que agora estava claro para todos. Os comentários na live não paravam de surgir. A cada instante, mais pessoas entravam para acompanhar a fala do deputado. Nicolas, com uma postura firme e um olhar que transmitia convicção, continuou. Eles tentaram me rotular como extremista, mas quem está cansado de tanta mentira é o povo. O Brasil não quer mais ser enganado. Não vamos permitir que nos calem, que nos censurem ou que nos tratem como se não tivéssemos voz. A verdade está vindo à tona e não há mais volta. A live quebrou recordes de audiência, consolidando Nicolas como uma das principais figuras da resistência conservadora no país. Enquanto isso, na Globo, o clima era de desespero. Reuniões urgentes foram convocadas para tentar controlar a narrativa, mas era tarde demais. A verdade já havia se espalhado pelas redes e não havia como contê-la. Nos dias que se seguiram, o vídeo da entrevista continuou a circular, ganhando ainda mais força. Veículos independentes começaram a analisar e expor as falhas da cobertura da Globo, enquanto Nicolas se tornava um símbolo da luta contra a manipulação midiática. O que começou como uma tentativa de desacreditá-lo transformou-se em uma vitória esmagadora para ele e para todos que acreditam em um Brasil livre. A grande mídia, acostumada a ditar as regras, havia sido derrotada. E o povo finalmente saíra vitorioso. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais histórias como esta. Deixe sua opinião porque ela é muito importante para nós. Nos vemos no próximo vídeo.